Advertência. Olá, seres que brilham! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Núbia Michela e nós vamos entrar agora em um novo debate. Outras formas de pensar a diferença. Nós vimos que a antropologia, que é essa ciência dedicada a pensar a diferença, elaborou vários mecanismos para refletir sobre esse tema. Vimos que cultura foi o primeiro deles, mas vários outros conceitos também foram desenvolvidos em diversos contextos e em orientações teóricas. Ou seja, a antropologia continua pensando sistematicamente sobre a diferença e, para isso, ela lança mão de várias estratégias. Nesse capítulo, outras formas de entender esse processo acontecerão. Nessa videoaula, você vai entender sobre a perspectiva inglesa de tratar a diferença. Vamos nessa? Chegamos então ao capítulo 3 do livro, Outras Formas de Pensar a Diferença. E o que vamos ver nesse capítulo? Bem, aqui estão os temas que serão trabalhados. A perspectiva inglesa, o olhar dos franceses, sociedades simples e sociedades complexas, o conceito de etnicidade e o conceito de identidade. Na aula de hoje, basicamente, vamos tratar sobre a perspectiva inglesa. Olha aqui que bonitinho sendo mostrado para vocês. Esse é o nosso tema. A perspectiva inglesa de olhar para a diferença. Vamos entender que o tema da aula de hoje vai mostrar como as críticas ao evolucionismo social foram recorrentes depois de Boas. Nesse cenário, a gente vai ter outros autores que também vão criticar aquela ideia que se colocava de que a humanidade tinha uma única história e que nessa ideia de pensar uma única história, as populações eram classificadas a partir de raças. Lembrem-se que havia um modelo que dizia que as raças superiores eram as raças brancas, os povos caucasianos, e em seguida você tinha os mongoloides, ou os povos amarelos, e lá embaixo os povos inferiores eram os povos negros, os negroides. Então, essa perspectiva racial, ela formou e condensou uma teoria, que é o evolucionismo social. Tem dúvida? Dá uma olhada no canal, dá uma olhada aí no capítulo anterior, no qual abordamos essas perspectivas no início do nosso curso de Sociologia, e a gente vem destruindo essa perspectiva a partir da análise de Boas com o relativismo cultural, e agora a gente vai engrossar o caldo das críticas. Nós vamos trazer nomes da antropologia inglesa, como, por exemplo, o Bronislaw Malinowski. Olha que nome difícil, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. E o outro é o Radcliffe Brown. Esses dois autores, eles tiveram importância significativa para criticar o evolucionismo social. Então, eles fazem uma crítica a essa ideia de história única, a uma ideia de uma carga, né, na dimensão evolucionista, e passam a enxergar as diferenças de outro modo. Vamos entender como é isso? Nesse tópico que fala da perspectiva inglesa de olhar para a diferença, o seu livro vai dar destaque ao Bronislaw Malinowski. Isso porque o Malinowski ele é muito trabalhado para aquele profissional da área de humanas que vai fazer pesquisa de campo. Por quê, professora? Porque o Malinowski desenvolveu um método chamado etnográfico. A etno, que tem a ver com etnia, e gráfico, que tem a ver com grafia, com a escrita. Então, o Malinowski é aquele que vai dizer que o pesquisador precisa fazer um trabalho de campo de longa duração. Ou seja, se você quer ser um antropólogo, se você quer pesquisar povos diferentes e quer pesquisar uma determinada comunidade, você tem que conviver com esses povos. Você tem que conhecer, por exemplo, o idioma do local e fazer aquilo que ele está chamando de observação participante, que não é só olhar à distância,
ou colher dados, a literatura, mas é estar presente. Por isso a importância do livro em ressaltar o Malinowski, para que você perceba o quão importante é ele nas ciências humanas. O Malinowski dizia que o trabalho de campo deve ser feito por um antropólogo que mergulha na cultura local, participando das atividades cotidianas, enquanto ele observa o que acontece, certo? Então não esqueça, Bronislaw Malinowski foi o autor que desenvolveu o método etnográfico. Olha ele aqui pesquisando nessa foto de 1918, onde ele está ali com os nativos da ilha Trobriand, que é na Nova Guiné, nessa região. E ele passou quase 2 anos inseridos nessa comunidade. A perspectiva inglesa de Malinowski e Radcliffe entendia, por exemplo, que ao invés de ficar recorrendo à cultura como uma chave explicativa, era preciso ampliar um olhar sobre outras categorias. Nesse caso, esses autores vão recusar, por exemplo, a ideia da história como um fator explicativo. O que é isso, professora? Vamos entender o seguinte. Lembra que eu falei que os teóricos evolucionistas acreditavam que a humanidade estava num determinado ponto e que ela passaria por uma única história para chegar num processo evolutivo. Então, aqui eu teria o ápice da evolução, que seriam as sociedades civilizadas, formada pelos povos brancos, europeus, sobretudo, né? E também a gente tem a sociedade americana. E aqui embaixo você tem os povos primitivos, aqueles menos civilizados, que nem tinham cultura. Isso na perspectiva evolucionista. Para isso, os evolucionistas acreditavam que a humanidade passava por uma única história. Olha só, esses autores aqui vão olhar para os povos diferentes e vão dizer, olha, não é a história que vai explicar as sociedades, a diferença. Então, a gente vai olhar que existem populações que são diferentes e eu não posso acreditar que a história é um fator explicativo. Assim como Boas, que também olhou para a diferença e valorizou a cultura, né, dizendo que esses povos diferentes tinham culturas diferentes, esses autores agora vão recusar a perspectiva histórica, mas também não vão ficar presos à ideia de cultura. O Malinowski e o Radcliffe vão entender essas duas categorias aqui que existem dentro da sociedade. A ideia de que há na sociedade uma estrutura social, que é a maneira como ela se organiza, e a gente vai perceber isso ao longo dessa videoaula, e uma função. Nesse caso, a gente vai perceber, então, para esses autores, deixa eu tirar aqui, eu estou agora, que não é que eles desconsideravam o valor da história, certo? Eles acreditavam que era uma coisa importante. Mas essa perspectiva que quem valoriza a história está lidando com uma perspectiva que se chama diacronia, que é o olhar para o passado e acompanhando as transformações. Essa diacronia, eles estão recusando. Eles preferiam entender a sociedade hoje, como é que ela está funcionando e qual a sua estrutura. Ou seja, eles têm uma perspectiva sincrônica. É uma sincronia para tentar entender o agora, fazendo uma fotografia da realidade presente. Para a gente fixar, vamos pegar aqui a página 65 do seu livro. Acompanhe comigo a leitura. Para Malinowski e Radcliffe Brown, qualquer generalização histórica esbarrava na falta de evidências concretas e muitas vezes podia até ser considerada uma invenção. Pois é, imaginem vocês, gente, que você não tenha relatos dos povos, porque alguns nem tinham, trabalhavam com a escrita, e de repente aqueles antropólogos evolucionistas queriam montar uma história única para toda a humanidade. E claro, se você não tem um registro histórico, você podia estar inventando. Então, segundo esses autores, não tinham evidências concretas para se pegar a perspectiva histórica e explicar a humanidade. Segundo eles, para entender uma sociedade,
bastava olhar para o presente e explicar seu funcionamento naquele momento. Olha aí a palavra funcionamento, daí vem a categoria função como algo importante na perspectiva deles. Por quê? E como a sociedade teria chegado àquela forma era menos importante. Para eles, era suficiente uma boa fotografia da sociedade. E qualquer outra explicação seria apenas uma descrição dessa fotografia. Assim, o que o antropólogo deveria observar na sociedade que pretendia estudar seria aquilo que pode ser visto no cotidiano daquela sociedade. Gente, a etnografia é um processo de pesquisa em que o antropólogo ele mergulha naquela sociedade que está pesquisando e passa a vivenciar o cotidiano. Então, ela é um elemento importante para a perspectiva inglesa e nós vamos falar mais para frente. Então, aqui a gente vai entender como é que o antropólogo vai compreender a sociedade, compreender a diferença pela perspectiva inglesa. Ele mergulha no cotidiano dessa sociedade e vai observar como as pessoas se relacionam. Nesse caso, a busca por compreender o modo de viver característico de cada sociedade revelaria, portanto, as estruturas sociais. Vamos entender um pouquinho mais essa ideia da estrutura social? Pois bem, no seu livro, a gente vai ver que o modo de viver característico de cada sociedade revelaria aquilo que é entendido como estruturas sociais. Então, assim, a estrutura social seria a relação entre as diversas partes que compõem a sociedade. Vejamos, é a forma como as pessoas produzem comida, como essa comida é distribuída, como as regras de parentesco elas existem, como há o uso da terra, como há uma forma de organizar os grupos para a guerra, como há os rituais, as crenças religiosas. Então, para a perspectiva inglesa, de Bronislaw Malinowski e de Radcliffe, a sociedade apresenta uma estrutura social. E o papel do antropólogo ao conviver naquele cotidiano é entender como essa sociedade se organiza, como há uma presença de uma estrutura social que ordena as atividades. Para esses autores, as diversas partes da sociedade se organizam para manter a estrutura. Então, outro ponto importante é entender que as partes que mantêm a sociedade devem funcionar. Elas têm um papel a cumprir. Vamos entender isso. Por exemplo, poderia haver momentos de tensão na sociedade, não é? Mas há uma tendência de que essa sociedade sempre volte ao equilíbrio, ou seja, volta à harmonia. Para a sociedade existir, cada uma das partes desempenhava a sua função na manutenção do equilíbrio. Vamos entender melhor compreendendo a sociedade como um organismo vivo, em que a família, o Estado, a religião existem para atender determinadas necessidades e para fazer com que as coisas funcionem. Então, o que nós estamos fazendo convite nessa perspectiva inglesa é entender a ideia de estrutura social. A sociedade tem determinadas coisas, engrenagens, que formam a sua estrutura, e elas têm a tendência a terem funções, a se organizarem para fazer com que a sociedade mantenha o seu equilíbrio. Então, a família atende a uma necessidade, o Estado atende uma necessidade, a religião atende uma necessidade. Nessa ideia de um organismo vivo, cada coisa tende a funcionar para manter o equilíbrio. Vamos entender melhor o que eu falei a partir da leitura da página 66 do seu livro. Preste atenção que esse é um convite para que você leia o conteúdo do capítulo. Acompanhe comigo. Para compreender essa ideia, podemos comparar a estrutura de uma sociedade com a do corpo humano, composto de inúmeras partes, que são os órgãos. Então, a gente tem no corpo humano o coração, o estômago, o fígado e por assim vai. Todas as partes precisam o quê, gente? Precisam contribuir para a sobrevivência desse corpo.
tanto no caso da sociedade como no caso do corpo humano, se um órgão falha, o organismo todo pode morrer, não é verdade? Então, essa ideia de função remetia a uma percepção de quê? De utilidade, ou seja, qualquer costume, prática ou hábito ou ritual, por mais estranho que parecesse, sempre tinha uma função na sociedade. Lembre-se que estamos falando de povos que são diferentes. Os trobiandeses, analisados por Malinowski, tinham uma cultura e uma maneira de entender o mundo completamente diferente dos europeus, certo? Então, quando Malinowski mergulhou naquela cultura, ele foi percebendo como era o costume, que práticas de alimentação aqueles povos tinham, quais eram os rituais. Mesmo ele achando estranho, ele começou a entender que cada coisinha tinha a sua utilidade, a sua função. Essa função, então, estava atrelada à própria sobrevivência daquela população e se referia às necessidades básicas, por exemplo, alimentar-se e sobreviver às dificuldades impostas pelo ambiente. Malinowski era radical, acreditando que tudo o que uma sociedade produzia respondia a uma única necessidade básica, que era saciar a fome. Olha que importante a página 66 do seu livro. Tá com dúvida? Vai lá, volta à videoaula e vamos responder agora o questionário. Gente que brilha, mais uma vez um convite para que você abra o seu livro, dá uma olhada no capítulo 3, faz uma leitura antecipada antes de responder ao questionário. Missão cumprida por hoje, namastê, gratidão e até o próximo encontro.